Oi, Amit! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai atualizar juntos o diário de leitura de janeiro. Eu decidi fazer uma atualização geral de janeiro para deixar um pouco mais completo o vídeo e eu espero que vocês gostem. E para janeiro a gente começou finalizando a trilogia de Baladas do Felizes para Nunca, da Stephanie Garber, com o último livro, da trilogia, que é A Maldição do Verdadeiro Amor. Aqui a gente vai conhecer a história da Evangeline com o Rei de Copas e como tudo começa. E o legal é que vai se desenrolando ao longo de 3 livros toda essa dinâmica entre eles e tudo que tem para acontecer por conta da barganha que a Evangeline faz com o Rei de Copas. Mas confesso que não foi o meu preferido, esse último livro. Eu achei que ficou, sim, algumas pontas soltas e que eu esperava algumas respostas. Mas, no geral, eu gostei muito do universo todo. Eu acho a escrita da Stephanie Garber perfeita para fantasia. E ela consegue criar todo o universo e você consegue, de fato, imaginar como que é cada um dos lugares, as cenas, as pessoas, tudo, assim, é muito legal. A segunda leitura foi Um Caso Improvável, da Rebecca Yarros. E esse livro, eu já tinha começado a ler ele em 2024, mas ele acabou não me pegando na época. E eu pensei em dar uma segunda chance e não me arrependo. Eu gostei bastante da história, eu dei 5 estrelas para essa leitura. E aqui a gente vai conhecer a história da Izzy e do Nate. Eles se conhecem num avião, numa viagem de volta para casa, onde depois de 90 segundos o avião acaba caindo no rio Missouri. E é aquela típica viagem durante um feriado, cheia de agitação, tumulto, estresse. E quando a Izzy vê o Nate ali sentado ao lado dela, ela acha que ele é um cara acima das expectativas dela. Tem cabelos escuros, olhos azuis, um charme, assim, maravilhoso. Mas ela não consegue resistir e a conexão entre eles é, assim, surreal. Eu gostei bastante da leitura. E a terceira leitura foi A Última Carta, da Rebecca Yarros também, que foi o meu primeiro favorito do ano. A Rebecca, ela tem uma escrita muito boa, tanto para fantasia como para romance contemporâneo. Essa história é extremamente bonita, um pouco triste, e ela traz alguns gatilhos, como guerra, traumas, doença, morte. Então, se você é um pouco sensível, talvez não seja uma leitura ideal para você neste momento. Mas aqui a gente vai conhecer a história da Ella, do Beckett e do Rian. O Beckett e o Rian são militares e eles estão em uma missão na Força Especial
E o Ryan convence o Beckett, que é o melhor amigo dele, a se comunicar por cartas com a Ella. Mas isso vai se desenrolando em uma história extremamente bonita e eles se dividem entre a guerra e a vida real. Então, vale muito a pena ler, assim, é muito bonito mesmo. Bom, a ideia com essas 3 novas páginas, e eu não ligo de estar no meio assim, né? Então, terminando aqui fevereiro, vai entrar essas 3 novas, porque são ideias que eu tive agora, e fora que a ideia desse journal é realmente que ele seja mais livre, não ficar muito preso de as páginas iniciais precisam estar aqui no comecinho dele e etc. E o que eu quero fazer é, nessa primeira, eu quero uma página de escritores favoritos. E eu já até deixei aqui algumas capinhas cortadas. Então, eu já tenho 3 que eu quero ler. Praticamente todos os livros que eu já vi que tem publicados em português. Uma eu já até terminei, que é da Rebecca Yarros. Mas é mais para eu ter uma visão dos meus favoritos mesmo. Uma firula que eu achei legal de fazer. Nessa segunda, eu quero novos escritores, então seria uma página de descobertas do ano. E aí, uma vai ser pro primeiro semestre e a outra pro segundo semestre. E essa eu quero fazer uma listinha com os livros que eu tenho no meu Kindle, porque eu tenho muito livro no Kindle e eu quero dar uma diminuída, porque acabei baixando muitos livros que não fazem muito sentido, não conversam muito com o meu estilo literário, então eu quero dar uma limpada, porque eu acho que isso me deixa um pouco ansiosa, digamos assim, porque eu vejo que tem uma lista imensa e eu não tô lendo, então eu quero
diminuir isso. Eu quero realmente que esse ano sejam leituras mais objetivas, no sentido de ser mais de encontro àquilo que eu gosto, sabe? Mas bora montar essas páginas então. Bom, e essa página aqui do Kindle eu quero deixar mais simples mesmo, porque eu quero só fazer uma lista dos livros que eu tenho lá.
Finalizei a primeira atualização do diário de leitura que eu queria fazer. E eu quero mostrar pra vocês as páginas que eu atualizei e como que tá ficando até agora. No comecinho aqui não mudou nada, então continua a mesma coisa. Como hoje ainda é dia 29, não terminou o mês, então eu não terminei de preencher essas duas. Mas assim que eu terminar, eu trago uma atualização pra vocês. Aqui na TBR, quando eu terminei o livro, eu decidi que eu vou fazer só, tipo, uma avaliação pequenininha. Então, bem simples, para não poluir mais a página, porque já tem bastante informação. Aqui ainda não tivemos nenhum favorito do mês, né, do ano. Já finalizei essa primeira série. E ainda não preenchi com as restantes, porque eu quero só preencher essa página conforme eu for começando uma série nova. Então, a ideia é essa. Aqui ficou bem bonitinho. Eu tô colocando o dia de início e fim, qual o livro e qual a avaliação também, igual a TBR, um pouco mais simples, para ficar visualmente mais bonitinha a página. O bingo literário eu já consegui colocar 2, que foi finalizar uma série e surpresa pela minha avaliação. E aí, finalizando a série Maldição do Amor Verdadeiro. E surpresa da minha avaliação foi Um Caso Improvável, que foi um livro que eu comecei ano passado, não terminei, não tava fluindo muito bem. Mas aí eu decidi dar uma segunda chance esse ano e super fluiu a leitura. Eu gostei bastante, eu dei 5 estrelas. Eu achei um livro bem legal. Depois eu posso trazer um vídeo falando um pouco mais das leituras de janeiro. Aqui eu fiz um tracker das minhas redes sociais, mais pra eu ver como que tá, né, o avanço. Janeiro ficou assim, eu consegui ler bastante em janeiro, praticamente todos os dias. Eu tô finalizando a última carta da Rebeca Yarros, e aí quando eu terminar, eu trago pra cá também a atualização. As páginas dos livros lidos eu ainda não terminei, mas a ideia é fazer um padrão. Então, aqui vai ter a capinha e algumas informações, e depois eu entro com o que eu gosto de escrever, colagens e etc. Então, são as 3 leituras desse mês. E aí, quando eu terminar de fazer, eu trago para vocês os vídeos também. E aí, a gente entra para umas páginas novas que eu decidi fazer, que foi uma página dedicada às minhas escritoras preferidas, e aí deixei um espaço para caso surja algum novo. Então, Rebeca Yarros, Emily Henry e Abby Jimenez são as minhas favoritas até agora. A Rebeca Yarros, eu tô terminando de ler esse, então eu vou ter, né, finalizado a leitura de todos os livros que tem até o momento em português dela. E aí é mais pra eu acompanhar os livros que eu quero ler delas. E, assim, não é pra ser algo pra me deixar ansiosa nem nada, mas é mais visual mesmo. E eu gosto dessa coisa de ver e ficar acompanhando, mas não é, assim, uma meta de leitura ler todos os livros delas. É só porque eu realmente gostei muito de todos os livros que eu li, então eu achei que seria legal ter uma página para elas. Um Caso Improvável foi um que eu achei que eu não ia gostar, mas no final eu acabei gostando, então foi aí que veio a ideia. Depois a gente entra para novas descobertas, e eu fiz essa página porque eu quero sair um pouco da minha zona de conforto. Eu percebi que em 2025 eu li muitos livros dos mesmos escritores, que são os que eu gosto e que eu já estava acostumada. Então eu quero tentar descobrir novas pessoas e estilos literários também. Então, se vocês tiverem indicações, deixa aqui no box de comentários que eu vou amar ver as indicações de vocês. E por último, uma página dedicada ao meu Kindle, porque eu tenho muito livro no Kindle, e aí eu quero fazer uma listinha pra ver como é que eu tô, né, lendo, e também pra eu me controlar um pouco na questão de compras de livros, porque ano passado eu achei que deu uma fugida do controle, sabe? Então eu quero ter uma página que eu olhe e fale assim, ok, eu tenho muito livro, não preciso de mais. E aí é legal porque eu tenho uma aqui da minha estante, que são os livros que eu tenho físico. Eu não tenho muito, mas eu tenho 3 boxes, então acaba
tendo um volume grande, e aí eu quero tentar não comprar mais até realmente dar uma diminuída nessas duas listas. Entramos então para fevereiro. E aí, como meu padrão, isso vem desde o ano passado, né, de 2025, uma parte com o calendário só para eu acompanhar a minha rotina de leitura, porque isso foi uma das minhas metas de 2025, voltar a ler mais e ter uma rotina, né, mais certa de leitura, porque é algo que eu gosto muito de fazer, mas com rotina de trabalho e locomoção entre casa e trabalho estava sendo muito difícil, então eu decidi que isso aqui seria primordial para os meus meses. E aqui é a página que eu vou colando as minhas capinhas. Quanto a isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a atualização do diário de leitura. Eu tô gostando muito de mostrar para vocês todo esse processo, porque é algo que eu gosto muito de fazer. Então, já deixa seu like no vídeo, aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!